Olá, meninas e meninos, tudo bem com Boa tarde, vocês? pessoal. Estou aqui hoje para contar uma coisa muito boa. Uma coisa que, olha, era uma coisa que eu já estava querendo há muito tempo, Marlon, sabe? Pelo título, com certeza vocês já sabem o que que é, mas deixa eu explicar toda a situação. Eu viajei com a minha família para os Estados Unidos em 2015 e desde então eu queria muito voltar para lá. E acontece que depois, logo depois, em 2018, eu comecei a namorar o Marlon. Sim, já tem tempo todo já. Então, quando quem me acompanhava lá no outro canal viu toda a minha viagem, eu postei vlog, tudo foi incrível. Postei comprinha, postei tudo, mas agora vocês não me encontram mais lá naquele canal, agora somente neste canal atual. E aí, no ano passado, eu dei o ultimato pro Marlon. Falei, olha só, porque desde quando a gente começou a namorar, eu sempre deixei muito claro pra ele que eu queria muito voltar. E aí, ano passado, no final do ano, eu acabei viajando com a minha família, né, pra Argentina e tal e tudo. Ele acabou tendo que ficar aqui. Olha quem apareceu de papagaio de pirata De aqui. bastidores aí. Aí, o Dólar, quem lembra dele? Apareceu o filhotinho aqui no canal, né, meu filho? Cadê você, Dólar? Vem aqui, Aparece aqui. vem. Dólar Ah, aqui, agora, colo. agora Vem, colo. Aqui. Dólar aqui. Aí, gente, como é que ele é? Eu não tô filho. tá bom, tá Eu bom, não tá tô bom. Chega, filho. chega, chega, chega. Depois a gente dá Filho. beijo. Tá bom, então assim. Então deita aí, deita aí, deita aí. Ele quer participar também. Né, meu? Então deita. Deita, meu filho. Deita. Aí Deita, filho. fala. Deita, filho. Dólar, deita. Então ele vai descer. Calma Então aí, desce. então desce. Ponto. Ele quer ficar aqui. Aí conta. Que você teve que ficar aqui porque ele teve que ficar aqui É, porque ele se eu sofri acidentou. um acidente de moto e eu quebrei a canela. A tíbia e a fíbula. E aí ele não podia. Na verdade, quando a gente foi em dezembro, ele já estava pisando com a muleta e É é muito muito ruim pra ruim. poder andar. É, porque em viagem sabe que anda muito, né, gente? Ainda mais a gente foi para as cataratas, imagina, ia ser inviável. E não deu. Aí, enfim, quando foi. Como a gente estava lá no novo, eu fiquei muito reflexiva. E simplesmente, gente, esse ano o meu visto faz 10 anos e tem validade. Então, assim, de 10 anos você tem que renovar. É óbvio que a renovação falam que é muito mais tranquila, porque, até porque você não precisa passar pela entrevista, que é a parte que todo mundo tem mais medo, né, desse momento de tirar o visto, é de ter que passar pela entrevista. E quem está renovando não precisa passar pela entrevista desde que não tenha vencido. Então agora, inclusive, teve uma mudancinha de regra, é bom vocês ficarem ligados, porque volta e meia fica mudando, mas essa última mudança é que quem está com o visto vencido por um período maior de tempo, se eu não me engano, 6 meses, algo assim. Agora eu vou colocar aqui na legenda. Precisa fazer a entrevista novamente. Então, se você não quer passar pela entrevista novamente, tome cuidado, peça a renovação do seu visto antes de passar pelo esse vencimento. Ou seja, o meu visto vence esse ano. E aí eu dei um ultimato no Marlon no ano novo do ano passado e eu falei: olha só, 2025 estou indo para os Estados Unidos com você e você. Então, se você quiser ir comigo, você deu o seu jeito de tirar esse visto em 2025. E aí, e aí, e aí, e aí, E e aí, e aí, e aí. aí? Foca, 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 foca. Que tá escrito aqui? Ou seja, Aprovado. aprovado. E aí, a gente vai estar aqui nesse vídeo para contar um pouquinho para vocês de todo o processo. Eu vou dar a minha experiência de quem tirou o visto já há quase 10 anos atrás. E ele vai dar a experiência de quem acabou de tirar o visto. E a gente vai falar, inclusive, sobre valores, datas e tudo mais. Então, no dia 26/12, eu paguei o visto, paguei pra agendar, né? Então, na verdade, antes disso, a gente já tinha pedido para minha irmã, que na verdade a gente ia fazer até com uma assessoria, porque a gente estava realmente com muito receio, e a gente vai contar nesse vídeo todos os nossos receios do medo do Marlon ser reprovado, no caso, ainda mais nessa era Trump, né? A gente fica com muito medo, nós brasileiros. E a gente vai desmistificar um pouco. Inclusive, eu achei que, pelo que ele me contou, é óbvio, não pode ir acompanhado nem nada, mas pelo que ele me contou, eu achei que o dele ainda foi mais tranquilo do que o meu.
tá? Mas, então, só pra gente situar sobre datas, porque vocês também têm muitas dúvidas sobre isso, de período que leva e tudo mais. Foi muito rápido, Foi muito muito rápido. rápido, mas assim, pro Rio de Janeiro era o que estava mais longo. Então, assim, quem estava em outras cidades, se eu não me engano, não sei se era BH ou quais são as outras cidades, tem no Nordeste também, se eu não me engano, são 4 ou 5 postos diferentes do Brasil. E o do Rio de Janeiro era o mais lento, e a gente é do Rio de Janeiro. Ou seja, se você está em outras cidades, ou se você vai realizar em outras cidades, está sendo mais rápido ainda. Tinha cidade que com 2 dias já tinha marcação. Para o Rio de Janeiro, o mínimo era 20 ou 21, 22 dias por aí. Que já é rápido, porque há um tempo atrás estava sendo papo de 6 meses, só conseguia agendar para 6, 7, 8 meses para frente. Então, agora está muito mais tranquilo. Então, o ADS 160 foi preenchida mais ou menos em novembro. E eu fiz o pagamento no dia 26/12. O pagamento da taxa, Da né? A taxa taxa. E Uhum. foi US$ 185. Que é Que é em o dólar. total de R$ 1.147. Na cotação do dia que foi feito o pagamento dele, que foi no dia 26/12, tava esse valor dando em real O 1.147. dólar tava um pouco mais barato, né? Não, na verdade o dólar estava um pouco mais caro. Tava Agora, caro. hoje que estamos em fevereiro, o dólar está um pouco mais alto. Mas quando vocês verem esse vídeo, a gente já vai estar lá. Ou seja, vocês não vão ver agora em fevereiro. Então, só para vocês já ficarem situados certinhos de data. E aí, no dia 23/1, foi marcado para eu poder entregar a documentação Porque tem esse prazo, né? Como eu falei, lá o no Rio de Janeiro CASV. era o mais lento para fazer. Primeiro você tem que agendar no CASV, que é onde você vai tirar a foto e tudo. O que que faz no CASV? No CASV você Tira foto, colhe digitais? digital. Não. É, Colhe que colhe. digitais, tira foto E e só. é, E só. só Você isso. tem que comparecer para tirar foto. Aí no Ou dia seja, 23/1 eu compareci no CASV. ou seja, você não pode marcar E você tem que o levar seu. a DS preenchida. Tem que levar a DS. Pode me mostrar Ou aqui? seja, você não pode marcar a sua entrevista no consulado antes de você passar no CASV, tá? Você pode até marcar para o mesmo dia, desde que você marque o CASV de manhã e você marque sua entrevista só para o final da tarde. Aí você tem que levar esse papel aqui, ó, da DS preenchida, certo? Entendeu? É o comprovante, né, O da comprovante DS. que foi pago. E aí você tem que levar, e também tem que levar o agendamento. O agendamento do dia que você agendou lá do CASV. E lá E o seu não. documento. E vale frisar que lá não pode entrar com celular. Não pode entrar com o celular ligado. Com o No celular CASV, ligado, no CAIS, nem no sim. No consulado. consulado você não pode entrar É, com o não pode celular. entrar com celular. No CASV você pode entrar com o celular, mas ele tem que estar desligado. No consulado você não pode entrar com nada. Então, é melhor que você vá sem nada se você não tiver. Não, Ou acho então que você pode paga. entrar sim, mas. No consulado, não. Não, Tem que eu deixar no deixei. Ah, locker. não, deixei até Não meu pode. telefone na moto, no baú da moto. Sim. Mas aí, então, ó, dia 23 eu fui no CASV para poder tirar foto com colher digitais. E no dia 27 foi marcado no consulado para poder fazer a entrevista do visto. Sim, aí vamos à tal da entrevista. Uhum. A gente estava um pouco brigado na semana da entrevista e eu queria que ele se preparasse já há muito tempo, desde que a gente marcou. A gente já vinha conversando sobre coisas que tem que ser falado, porque, óbvio, tem que ser falado a verdade e tem que ser falado o que foi preenchido na DS 160, por isso é tão importante que você ou preencha, se você souber inglês, você preencha com muita atenção. Se você não souber inglês, é bom que alguém que saiba inglês preencha para você. E se você não tiver quem preencha para você, gente, sinceramente, paga uma assessoria, porque assim, por mais que a gente tenha tirado sozinho, a minha irmã já tem muita experiência em preenchimento de DS 160, porque ela preencheu da minha família inteira. Inclusive, ela preencheu há pouco tempo para renovar do meu cunhado, e aí ela preencheu para renovar do Marlon e ela entende inglês. Então, assim, se todo mundo da sua família, os seus amigos, ninguém entende inglês, ninguém pode te auxiliar, você não entende inglês, eu não arriscaria.
Por quê? Porque se for negado, às vezes pode ser negado por uma desatençãozinha boba, que você pagaria um pouquinho assim a mais para assessoria, para você ser auxiliado. E o transtorno que é, fora que você ser negado uma primeira vez, aumenta muito a chance que você vai ser negado sempre. Então, assim, eu não arriscaria, não colocaria em jogo. Se eu não tivesse ninguém que pudesse me auxiliar, que graças a Deus eu tinha minha irmã, então também pedi para que ela auxiliasse o Marlon, mas se eu não Ajudou muito. tivesse, a gente com certeza fecharia uma assessoria. Se ela não falasse, olha, não, estou muito ocupada, eu não consigo preencher, a gente fecharia com assessoria, porque mesmo que pagasse um pouco a mais, às vezes é uma economia burra, sabe? Então não compensa correr o risco de ser negado por conta de uma despesa mínima. E aí eu queria muito que ele se preparasse, porque no meu eu fui muito preparada, eu assisti muito vídeo, eu procurei muita coisa. O que eu falei pra ele é que muitas vezes até pode atrapalhar, porque a gente assiste tanta coisa e a gente vai com. Uma pessoa fala que é bom falar isso, aí a outra pessoa fala que é bom não falar. Aí uma pessoa fala que você tem que ser seco e falar só sim, não e não sei o quê. Aí outra pessoa fala, Só claro que não, responder como o é que que eles você te vai. perguntam Você lá. vai pra uma entrevista pra você turistar, pra você conhecer e tal, como é que você vai responder? Sim, não, seco, igual um robô? Não pode, tem que agir normal, conversar Isso. e passar a maior quantidade de coisas. Aí tem gente que fala, só apresente documento que te pedirem. E aí tem pessoas que falam, não, você tem que oferecer os documentos, porque eles vão te pedir, e às vezes o que você tem para oferecer ali, para mostrar, eles não vão te pedir. Se você não oferecer, eles não vão ver. Então, você, óbvio, tem que ver baseado no que você acha, na experiência de pessoas que já foram e tudo, e dentro do seu bom senso, do que você sentir no seu coração. Porque se você for se basear 100%, pode ser que você vá basear 100% no que uma pessoa que só foi robótica e falou sim, não, e que para ela deu certo, e que você vai fazer isso e isso possa te prejudicar. Então, assim, eu testei muito com o Marlon, eu montei, gente, eu montei um roteirinho que eu montei de madrugada. Ele tava dormindo, porque foi de manhã cedo. E eu montei um roteirinho. Eu falei assim, botei. Você trabalha. Porque eu já coloquei as perguntas básicas que eles sempre fazem, que eles costumam fazer. Então, é com o que você trabalha, quem que vai bancar sua viagem. Foi quem me Não, abundatou. aí eu não tô falando nem as perguntas que ele fez pra você, eu tô falando assim, porque as perguntas vão variando, mas basicamente as perguntas que todo mundo tem que saber responder sem titubear é isso. Pra Qual o onde você motivo, vai, qual o motivo. pra onde você vai, quanto tempo você vai ficar, com o que você trabalha, quem que vai arcar com os custos da sua viagem, E quanto você vai levar, né? quanto você vai levar de dinheiro em dólar, no caso, Quanto tempo, tu já falou? Quanto quanto tempo? tempo, qual o local, né? E o que você trabalha, quem que vai arcar com os custos. Se você Se tem você casa, se falar, você tem casa no Brasil, se você tem imóvel ou se você tem carro, algum negócio, tudo isso com quem você já você tem que mora. saber. Por mais que eles não perguntem, é bom vocês treinarem ali com o espelho ou com o seu parceiro, com a sua mãe, enfim, com o seu amigo, treinar essas perguntas, porque é bom que se acontecer de te perguntar, você saiba o que responder. E eu vou falar agora no meu como é que foi as perguntas que me foram feitas e logo depois o Marlon vai contar a experiência dele, as perguntas que foram feitas para Vai ele. falar a entrevista que tu fez comigo, não, antes de sair de casa. Tu Fiz. fazia a entrevista, eu falei, e aí? Então, esse Aí eu, roteirinho todo que eu fiz de todas essas perguntas, eu fiz com a pergunta e eu já fiz com a resposta. E aí eu treinei com ele. Aí eu fazia como se eu fosse um entrevistador, tipo, é, para onde você vai? Aí ele tinha que responder o que eu tinha acabado de ler pra ele. Aí ele já não sabia o que responder. Aí eu comecei a me dar uma agonia, porque faltava, tipo assim, 10 minutos pra ele ter que sair de casa pra ir pra entrevista. E ele não sabia o que responder. Ele ficava, ele gaguejava. E eu falei, meu Deus do céu, esse homem vai gaguejar lá e não vão aceitar e não sei o que, não sei o que. Enfim, eu fiz todas as perguntas com ele, bati. Ele foi errando todas. e graças a Mas Deus eu deu tudo entreguei na mão de certo Deus lá. e olha, eu pedi a Deus. Tá aqui o resultado, graças a Eu Deus. pedi muito, Eu também porque. fui, era... Aí, saindo de Mas na casa, verdade, deixa eu interromper. Na verdade, eu pedi muito a Deus, e na verdade Deus sabia o quanto você tava eu querendo uma queria. resposta Não, também, e né? o quanto eu queria ir e há quanto tempo eu queria ir. Eu falava com Deus, eu falava, Deus, o Senhor sabe o quanto eu quero ir, o quanto é o meu sonho, e lá, e se isso tá no meu coração. E eu pedi muito, 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 muito. Aí, não, e eu, tudo em cima da hora, eu falei, pô, vou sair de casa uma hora antes.
Porque é longe da Aí, nossa casa. aí tudo acontece. Aí saindo de casa, a gente foi imprimir os papéis aqui para poder levar. O Aí, nome estava errado. aí não, aí a impressora já, Ah, é a nossa já impressora de de casa. casa já saiu, já não saiu legal. Tá Ah, com a tinta ruim. já não saiu legal, aí tá. Aí saí daqui, aí fui na Lan House, aí para imprimir as coisas e tal, fui imprimindo, aí comprovante de banco, tudo. Saiu com 20. Quantas folhas? 30 e poucas folhas que a mulher queria que imprimisse. Porque é bom levar extrato bancário, porque no É, caso ele não tem carteira assinada. Foi o que eu fiz no meu também, como eu não tinha carteira assinada, eu levei extrato bancário. E o ideal é que leve extrato bancário dos últimos 3 meses. E aí eu puxei o extrato bancário dos últimos 3 meses, do banco que ele mais usa. Só que nos últimos 3 meses deu 30 folhas. 30 Aí eu folhas. falei, Marlon, não, leva do último mês só então. Leva do último Aí e eu vai logo, fui vai logo. imprimir, aí olha só o que aconteceu. Como as coisas vão acontecendo, tem que ir entregando na mão de Deus. Não pode reclamar, porque senão as coisas não acontecem. Quanto mais tu reclama, mais as coisas vão dando errado. Então tem que ir agradecendo. Aí eu saindo da Lan House assim, eu fui de moto, né? Aí eu olhei pro pneu da minha moto, pneu vazio. A calibragem é 36. Aí eu falei, pô, vou ao posto rapidinho, mesmo atrasado, eu falei, vou ao posto abastecer. Encher o pneu, calibrar. Quando eu fui calibrar de 36, estava 15, 13, muito vazio. Aí calibrei, e isso foi correndo, já estava em cima do laço. Faltava o quê? E eu em casa, Faltava acho que umas meia desesperada hora, com assim. Deus aqui. Faltava meia hora, aí começou a chuviscar, e eu fui orando, fui pedindo a Lá pro Deus. centro, a gente mora em Jacarepaguá. E nisso eu tentando decorar, meu Deus do céu, o que que eu vou ter que falar? Que a gente foi fazer tipo uma entrevista aqui e eu, pô, vou ficar nervoso. Que a gente eu assistia vídeos, né? As pessoas falando que ficava nervoso e tal. Aí E fica agora, mesmo, eu fiquei muito. e pô, chegar lá na hora eu vou gaguejar, não posso gaguejar, aí fui. Entreguei na mão de Deus e fui. Aí cheguei, deixei o telefone dentro do baú, esqueci o fone, que eu levei um fone de ouvido que eu pensei que eu fosse demorar um pouco e tal. Aí paguei lá fora lá a menina para poder deixar o guarda-volume, deixar o fone. Foi R$ 10 que eu paguei para guardar um É, fone de ouvido. é R$ 10 que eles cobram. Aí 10 ou 20, deixei, depende. aí eu entrei. Aí tu vai terminar de concluir para depois eu falar como foi. Não, eu ia falar primeiro como que Fala foi do a teu, né? minha. Da tua, isso, Sim, isso. então, eu tinha a questão que eu não trabalhava de carteira assinada. Eu já trabalhava com o YouTube. Porém, eu tinha uma matrícula numa universidade pública do Rio. Isso também Opa. ajuda. Dificilmente a pessoa vai deixar o país, porque na verdade o grande medo deles é que você vá emigrar, né? Então, assim, se você a grande questão, a grande coisa que você tem que ter em mente é que você precisa comprovar vínculos com o seu país. Então, quanto mais coisas você tem que comprove o vínculo com o seu país, é maior a probabilidade de você ser aceito. Se você Então, tiver filho, se você tiver empresa, entendeu? se você tiver bens, Bens, se você tiver um trabalho de carteira assinada muito bom, numa empresa muito boa, estável, se você for funcionário público, enfim, são coisas que vão te vou fazer ter o contar vínculo pontos para com você, o né? país. No meu caso, eu tinha essa matrícula, que no caso eu não estava cursando, porque quem me acompanhava lá do outro canal também viu que a minha faculdade eu trancava, voltava, cursava um período e voltava. E no momento do ato da entrevista em si, eu não estava cursando, mas eu tinha matrícula ativa, porque mesmo quando você trancava, a matrícula ela pode ficar trancada durante, se eu não me engano, 5 anos ou 4 anos, se eu não me engano. E você não perde essa matrícula, você pode voltar depois. Né? Depois não, depois desse período você perde a matrícula. No caso, hoje em dia eu não tenho mais a matrícula há muito tempo. Mas na época, que eu fiz em 2015, né? Então, na época, eu tinha essa matrícula ativa, eu levei. O que eu levei de documentação, né? Levei a matrícula, eu tinha um carro no meu nome, então levei a documentação do carro, que o carro estava no meu nome. Levei extrato bancário, levei declaração de imposto de renda. Foram as principais documentações que eu levei, tá? Mas lembrando, eu fui com a minha família. Eu fui tirar junto com meu pai, junto com a minha mãe, a minha irmã já tinha. E a gente ia viajar todo mundo junto. Então, quando chegamos lá, como a gente tirou junto, quando você coloca pessoas dentro do seu processo, a sua entrevista é junto. Então, se vai tirar você e seu marido, ou você e seu filho, e preencher junto a DS, vai junto para a entrevista também.
Eu fui junto com a minha mãe e com meu pai, e aí perguntou primeiro pro meu pai, depois pra minha mãe, eu fui a última a ser entrevistada, eu vou falar só sobre mim, tá? Então ele perguntou, não perguntou o motivo da viagem nem nada, porque meu pai e minha mãe já tinham falado pra onde a gente ia, o motivo da viagem, que a gente ia viajar em família. Então a gente ia passar férias em família em Orlando, tá? Na Disney. Quantos dias? A gente ia passar 15 dias. Na verdade, a gente passou 14, mas a gente, na hora lá, você não sabe quando você vai passar. Na verdade, eu já fui com a passagem comprada. Eu fiz a loucura, não indico que vocês façam isso. Inclusive, o Marlon não fez, eu indiquei ele a não fazer, porque é muito arriscado. Mas como a minha irmã já tinha visto e saiu uma promoção de passagem na época barata, a gente acabou comprando sem ter o visto. Então, quando eu fui para a entrevista, eu inclusive levei a passagem de ida e de volta comprada e levei para minha entrevista do visto. Então ele perguntou quantos dias, eu falei exatamente quantos dias e tudo mais. E aí ele perguntou quem que ia arcar com os custos da minha viagem. Eu falei que eu. No caso, se eu falasse minha mãe, ele já tinha visto o imposto de renda. Ou se eu falasse meus pais, ele já tinha visto o imposto de renda dos meus pais. No caso, como eu falei ele perguntou com o que eu trabalhava. E aí eu falei que eu trabalhava com a internet e não, acho que eu não especifiquei que, não, eu trabalho com o YouTube. Eu não lembro se eu falei o YouTube, eu tenho quase certeza que eu falei a internet, que eu trabalhava com a internet. Ele perguntou se eu declarava imposto de renda, eu falei que sim. Ele pediu somente a declaração do imposto de renda. Ele não pediu comprovante com o que eu trabalhava com a internet, ele não pediu comprovante de pagamento, do quanto que eu recebia. Não, ele só pediu a declaração do imposto de renda. Eu declarava imposto de renda, inclusive eu declarava isenta. Então, se você está preocupado que às vezes você declara um imposto de renda com uma renda de um salário mínimo ou de um pouco mais de salário mínimo, de R$ 2.000 por mês, e você fica preocupado de tipo, não, eu ganho R$ 2.000 por mês, como é que vão me aceitar viajar? Não é somente isso que conta, tá? Lembrando, você tem que comprovar vínculo e comprovar que você vai ter como se sustentar lá também. Então, às vezes, você pode ganhar pouco, mas você pode ter juntado um dinheiro. Então, se você comprovar que você tem esse dinheiro, eles não vão encrencar com isso. Então, foi o que eu fiz, mostrei o comprovante de imposto de renda e ele perguntou, acho que basicamente isso. Agora eu não lembro. Ele não perguntou nada sobre faculdade, ele não perguntou sobre o carro, não me pediu nada. Documentação mesmo, a única coisa que ele me pediu foi o imposto de renda. E na hora na verdade, ele virou pro computador, ficou digitando lá, e aí você começa a ficar agonia, desesperado, porque você fala, o que esse homem tá buscando aí nesse computador? Ele tá caçando a minha vida inteira, será que ele tá vendo? O que ele tá vendo aí, entendeu? E na época, eu tinha nome sujo, porque eu tive um problema com a Oi. Inclusive, eu só fui resolver no ano passado. Então, eu fiquei assim, muitos anos, eu fiquei, tipo, mais 7 anos com nome sujo por conta deles, por causa de R$ 200. Mas eu me neguei a pagar porque foi uma cobrança indevida. Inclusive, eu ganhei a causa. Mas na época eu tive nome sujo. Tinha nome sujo. Mesmo que indevido, ele lá, ele não sabe se é devido, se é indevido, o que é. Ou seja, isso não implica em absolutamente nada. Então, se você está com medo, está deixando de fazer por causa que o seu nome está sujo, isso não implica em nada. Lembrando, você tem que comprovar vínculos com o país e você tem que comprovar renda. Se você mostrar que você tem o dinheiro para você ir e para você ficar e para você se manter, porque o que eles têm medo é que você vá para lá e não tenha como se manter e comece a ou trabalhar ou, tipo, virar morador de rua, ou que você de fato vá imigrar, entendeu? Então esses são os principais medos do pessoal do consulado. Agora o Marrom vai falar um pouco da entrevista dele, porque a minha foi basicamente isso. O meu foi aquilo, eu estava nervoso, confesso. Eu entrei, aí tinham várias pessoas assim esperando, aí eles pegam teu passaporte e recolhem teu passaporte. Calma aí, deixa eu só te interromper um pouco. O passaporte ele já tinha, tanto que a gente na verdade, não precisa. Para ir para o Chile, não precisa de passaporte. Mas ele já tinha, porque há uns anos atrás ele Eu ia para a Europa. Viajar para casa da prima dele e tal, que mora fora. Ele acabou não indo, mas ele já tinha tirado já tinha o passaporte, isso.
Aí nós fomos pro Então, no Chile. caso agora, de documentação só precisou E pagar o eu visto, acho porque o também, passaporte já tinha. e é bom também ter algumas viagens no É passaporte, outra né? coisa que influencia também. Eu não Deixar bem tinha nenhuma claro também. viagem, a minha primeira viagem de avião, para vocês terem uma ideia, foi para os Estados Unidos. Então, quando eu fui tirar o visto, eu não tinha nenhuma viagem. Eu não tinha, eu tirei o passaporte para tirar o visto. Então, assim, Ah, meu tá. passaporte tinha um mês, porque eu tirei um mês antes de dar a entrada no visto. Então, eu tirei junto o passaporte com o visto. Então, eu não tinha nenhuma viagem. No caso do Marlon, como ele já tinha o passaporte e a gente acabou de fazer ano passado, né, uma viagem para o Chile. E a gente chegou à conclusão que isso ajudou sim, porque ele É, perguntou. Ele perguntou. perguntou se eu já tinha viajado antes. Mas conta no cronograma certinho. Então, aí cheguei, aí eles pegam o passaporte, aí eles recolhem o passaporte, aí fica sentado lá esperando. Tinha pessoas, famílias, tinha namorado, namorado, assim, casais, pessoas com família. Eu acho que eu era o único que estava sozinho. Aí eu já fica agoniado, né? E o que determina se você vai estar sozinho ou não é como eu falei, é quem preenche junto à DS. Por exemplo, eu tinha que renovar o meu. Só que eu acabei não renovando, porque a gente decidiu ir antes do meu vencer. Mas se o meu, se a gente fosse depois que o meu vencesse, eu ia ter que renovar. E aí, se eu fosse renovar, eu ia incluir a minha renovação junto com a DS dele. Só que no caso, como o meu renovação não ia precisar de entrevista, mas se o seu for o primeiro, você também precisa de entrevista. Então, todo mundo que preencheu junto da sua DS vai para entrevista junto com você. Então, se você colocou lá 5 pessoas, É, você, seus 3 filhos e seu marido, vai todo tem que ir mundo todo para a mundo. cabine junto na mesma entrevista. Aí eu fiquei aguardando, eles recolhem o passaporte e a gente fica aguardando ser chamado. Aí daqui a pouco foi e pediu para poder, me chamou pelo meu nome e pediu para poder seguir assim numa fila. Falou assim, vai seguindo aí essa linha verde aí. Aí eu fui. Chegando lá, eram quatro cabines. Quatro cabines, foram quatro ou três que eu falei para você? Não sei. Quatro? Quatro cabines. Aí Aí eu falei, pô, não vou nessa primeira aqui não. A primeira tava vazia. Eu falei, não. Então, coisa que dentro dele foi diferente do meu, porque no meu você não podia escolher, era onde você foi chamado. Então, assim, cada cabine tinha sua fila e o próprio funcionário te direcionava na fila que você tinha que ficar. Então, no meu, não dava para eu chegar ali e mudar de fila, porque o próprio funcionário te colocava na fila. No dele já foi Ah, diferente. então, aí tinham quatro cabines. Aí eu falei assim, pô, aí uma cabine estava. Duas cabines vazias. Não, a primeira estava vazia, aí a segunda tinha um rapaz sendo atendido. Aí a terceira, onde eu fiquei, onde eu fui, tava comprida, assim, tava cheia, porque tinha família. E tinha um rapaz que ele tava sozinho atrás dessa família. E a outra lá, a última, também tava um pouco cheia. Aí eu falei, ah, vou ficar nessa cabine que tá comprida, que tá longa, né? Aí fiquei. Aí tinha um rapaz na minha frente, eu falei, o senhor tá com o pessoal? Aí ele, não, eu tô Beleza? sozinho. Eu fui na que tava mais cheia. Aí eu perguntei pro rapaz, o senhor tá acompanhado com o pessoal? Aí ele, não, eu tô sozinho. Aí eu fui ficar atrás dele. Aí eu tô vendo que as pessoas, tá chegando pessoas e tá indo nos dois, eles estavam vazios. Aí eu continuei ali. E o segundo, eu falei pra você que ele tinha um sotaque De outro local. de outro local, que ele não era brasileiro. Mas também não tinha sotaque dos Estados Unidos, era outro Não, sotaque, é outra outro língua, tipo, sotaque, de outra outra, língua. Aí, de outro país, e né? essa fila que eu fiquei, isso não tem nada a ver, mas eu achei o rapaz Mas ele foi mais o que ele sentiu carismático. na hora, Eu né? senti, eu falei, pô, eu vou nele porque eu achei ele mais Não, não carismático. foi isso, Não fala a foi verdade. Foi porque tu achou ele parecido com aquele cara daquele filme. com Foi aquele, isso que você falou. com aquele cara daquele filme do Milagre, do garotinho que Do ele que o menino cai no cai no negócio lago. no lago que tá de gelo e o cara resgata. Eu me identifiquei, eu É um falei, filme pô, cristão e ele sentiu aí eu isso na falei, pô, hora. eu vou nesse que vai dar bom. E a última a mulher que estava fazendo a pergunta, ela fazia várias perguntas e eu via várias pessoas sendo negadas. Eu via pessoas sendo aprovadas e via pessoas sendo negadas também. Aí tem que manter a calma, não tem essa, que eles vão te O seu é o perguntar seu, independente dos outros. e você vai ter que responder tudo que está preenchido ali. Tudo que você colocou, você tem que dizer E, a e verdade. tudo que você colocou, você tem que ter como provar que Como é provar. aquilo. Sim. Aí, aí chegou a minha vez. E esse rapaz estava na minha frente, ele falou que estava indo buscar o da filha dele. Entendeu? Tava indo buscar o da filha dele. Tanto é que ele não tava com documento, com papel, nem nada.
Aí chegou a minha vez. Aí me perguntou, aí, boa tarde, bom dia, bom E dia. eles têm sotaque, né? Não É, é, eles não falam português muito aí claro, então eu, você tem que tomar cuidado. aí ele chegou, aí perguntou qual o motivo da minha viagem. Aí eu fui, falei, a viagem de férias, vou viajar férias. Aí perguntou, Férias em férias em família. família. Aí ele falou assim, férias em família. Aí perguntou para onde eu iria. Aí eu falei para a Flórida. A Flórida, Orlando. Orlando, Miami. 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 Miami e Porque eu falei, Orlando. porque o que que acontece? Nesses milhões de vídeos que eu tenho assistido, o pessoal fala que tá muito batido. Você fala que tá Orlando, mas tá muito batido, mas daí eu quero ir pra Orlando, eu vou falar o quê? Vou falar mentira. Aí eu falei assim, pra não ficar muito, tipo assim, igual a todo mundo, fala Miami primeiro. Porque você vai introduzir o Orlando, mas você vai deixar o Miami primeiro. Eu falei assim, fala assim, quando ele perguntar, pra onde que você vai? Aí você fala assim, pra Flórida, Miami e Miami Orlando. e Orlando. Então você vai com quem? Não, já tinha perguntado, né? Você vai com quem? Aí eu falei, vou viajar. Não, ele tinha perguntado primeiro qual era o motivo da Qual era o viagem. motivo que eu fiquei nervoso? Eu cheguei pra ela, não foi tudo. Aí perguntou o motivo. Eu falei, férias em família. Aí ele perguntou, você vai com quem? Aí eu Não, aí falei, perguntou o local, aí ele aí falou perguntou o Flórida, local. Aí eu fui e falei, Miami, Orlando, e eu vou depois com a ele minha, perguntou com quem iria. perguntou com quem eu iria. Eu falei, vou com a minha noiva, vou com a minha noiva. Aí ele foi e perguntou, você trabalha, você tem renda? Perguntou como que foi mesmo? Ele, É, você falou ele- que você ia com a minha, com a minha com a noiva, minha noiva e com a família dela. com a E, família inclusive, dela. todo mundo já tem o visto, Aí, só eu que ainda não eu tenho. falei, todos têm o visto, só eu que não tenho. E Isso a é gente, a gente está verdade. acostumado sempre a fazer viagem junto no final do ano, mas Pausa técnica que o celular acabou a bateria. Mas aí tava contando das perguntas dele. Você parou na pergunta de quem que ia arcar. aí eu fui e respondi, eu vou arcar com as despesas da viagem. Aí me perguntou o que que eu fazia, da onde vinha minha fonte de renda, o Com que o que eu que que você o trabalha? que que você trabalha? Aí eu Gente, eu falei, tô interrompendo ele às vezes e que eu falando, cheguei, porque quando ele chegou, logo quando ele chegou em casa, ele já me contou tudo. Então tem coisa que eu lembro que pode ser que ele já tenha esquecido. e eu, como adrenalina, eu acabo esquecendo das coisas. Até para decorar, eu acho que eu não serviria para ser ator, não. Não ia servir para ser ator, não. Aí ele foi e perguntou, você trabalha, qual a sua fonte de renda, onde vem sua fonte de renda? Eu falei, proprietário Sou proprietária de uma de uma loja. loja de artigos e vestuários masculinos. E eu tinha treinado com ele antes, porque eu conversando com a minha irmã, a gente falou que talvez não fosse legal ele falar, ah, não, sou dono de uma loja de roupa. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele é muito visado por ter roupa muito barata. Então, ele poderia estar indo para poder trazer mercadoria. E eles não querem isso, porque eles gostam das pessoas que pagam imposto, né? Então, se a gente trouxesse US$ 1.000 aí, que é o permitido dentro da cota de mercadoria, ele não ia pagar imposto. Então, a gente falou assim, caramba, será que se falar loja de roupa, o cara vai achar que ele vai pra lá pra trazer mercadoria? Então, tenta não falar loja de roupa, tenta falar, não, sou proprietário, é bom que você tenha essa autoridade, sou proprietário, ah, não, sou dono, não, sou proprietário, é bom que você tenha essa autoridade, sou proprietário de uma loja de roupa, De de artigos e artigos vestiários masculinos. masculinos. Isso. Aí eu fui e falei, aí ele foi e perguntou, e qual a sua renda Não, ele mensal? perguntou Quanto que eu ganho? Não, ele perguntou, se tinha CNPJ, porque você falou que você deu o do. não, ele Não? perguntou, e tem quantos funcionários? Ele Ah, me tá. perguntou, tem quantos funcionários na loja? Aí eu fui e falei, somente eu Não tem não tenho funcionário. funcionário. Aí ele falou assim, eu falei, eu sou proprietário da loja. Aí ele, tá, desculpa, desculpa. Ele tinha entendido alguma Acho coisa, que aí ele outra falou coisa errada. desculpa. Aí ele falou, e quando você viaja, quem fica na loja? Eu falei, quando eu viajo, eu deixo um funcionário. Eu falei isso, Eu eu mesmo contrato falei, um eu contrato um funcionário. funcionário extra. Ele não perguntou, foi você que Acho que ele não falou. perguntou, Porque eu já tinha falado isso pra você. aí ele foi e perguntou se eu morava sozinho. Ele falou assim, não, você tem casa, tem. Não, antes disso tudo, ele, quando ainda estava no início, falando a respeito e tudo mais, quando você falou que qual o motivo da viagem, você iria viajar de férias com a sua noiva e com a família da sua noiva, ele perguntou, você comentou que no caso
só você que não tinha visto, que eu e a minha família a gente já tinha visto, e que a gente costumava viajar todo final de ano. E aí ele te perguntou se você já tinha feito alguma viagem Ele me perguntou, internacional. você já fez alguma viagem internacional? Aí falei, ano passado nós fomos pro Chile, eu e minha noiva fomos pro Chile. Eu ia com a família da minha noiva ano retrasado Pra para Argentina. Argentina, porém eu sofri um acidente de moto e não deu para ir. E quando ele falou sobre a respeito de que eu já tinha visto, eu pedi para ele levar o meu Eu visto e ele levei. ofertou. Ele não Aí esperou eu o fui e cara. falei, se o senhor quiser, eu tenho aqui o visto da minha noiva, eu tenho, no caso, o passaporte carimbado das viagens dela, né? Porque isso ajuda, tá, gente? Então, por exemplo, se você vai falar lá que você vai viajar entre amigos e os seus amigos já possuem visto, se eles puderem te emprestar o documento, é bom que você leve, porque eles podem pedir isso. No caso dele, ele ofertou, ele falou que não precisaria, mas o seu entrevistador ele pode pedir, e você tem que ter como provar. Então, quanto mais provas você tiver do que você está falando, é melhor para você. Então, se você vai viajar com seus pais já têm visto, é bom que você leve o visto deles. Eu acho que ele me perguntou se eu conhecia alguém lá. Me perguntou, cheguei a falar isso pra você ou não? Não, Me perguntou não. não, Você conhece alguém lá? não. Você tem. Não, me Não perguntou. falou, não. Mas sei que ele me perguntou se. Aí depois ele foi e perguntou, minha fonte, E perguntou. aí, quando você falou também de mim, ele perguntou com o que que eu trabalhava. Ele perguntou sua noiva trabalha com o quê? Aí eu fui e falei, minha noiva Ah, porque eu falei assim pra ele, como a declaração de imposto de renda dele é um valor não muito compatível com quem vai realizar uma viagem assim desse tamanho, a gente falou, caramba, a gente ficou com medo deles encrencarem com isso. Aí a primeira estratégia que eu falei foi, ele levou, né, um comprovante de uma aplicação minha, de um investimento que está no meu nome, com valor compatível, que daria super tranquilamente para poder realizar tudo. e levei E, também as minhas, e levou os extratos bancários meus dele extratos também, bancários. mas levou essa aplicação porque eu falei, fala lá, caso ele te pergunte em relação à renda, que a gente está juntando, que todas as viagens a gente divide, ou seja, não é só a sua renda que vai ser compatível, né? Vai ser a renda do casal, e também que a gente está juntando esse dinheiro para que você transfere Mas isso todos daí eu os nem meses. Não precisei precisou falar. falar, Nem mas precisei. a gente exercitou isso que eu tô falando, a gente exercitou Uhum, antes foi, dele ir para isso. entrevista. Porque caso ele perguntasse, ele saberia o que responder. Então a gente conversou e falou: olha, se ele perguntar, você vai falar que todos os meses você transfere. De fato, ele tinha comprovante de extrato bancário de transferência dele para mim. Então todos os meses você transfere para mim, que todos os meses a gente está juntando há um ano para poder fazer essa viagem. E aí você iria mostrar o investimento com o valor total que daria super para fazer essa viagem. Então Aí, foi uma estratégia utilizada pela gente que fica a dica aí para vocês, caso vocês aí precisem. quando eu falei, até esqueci de falar, quando eu falei que eu era proprietário da empresa, aí ele foi e me pediu O o registro, documento, do MEI, do meu MEI, do meu CNPJ. Ele já tem CNPJ da loja? Tem. Aí eu fui, peguei o papel e dei na mão dele, por isso que é importante vocês do, levarem todos os do meu documentos. CNPJ. Tudo bonitinho, de microempreendedor. E Aí, detalhe, gente, mais um, te interrompendo, mas é porque é importante falar, porque às vezes as pessoas ficam com receio e o Marlon tinha receio quanto a isso. Ele estava com algumas parcelas do meio atrasadas. Às vezes eu fico também, eu sim, esqueço, sim. enfim, a gente se enrola. Ou seja, ele estava com algumas parcelas do meio atrasadas, isso não influenciou em absolutamente nada, tá? Aí ele foi, aí pediu, eu fui dei na mão dele, aí vai e começa a digitar, né? E não fica, não olha pra você não, ele tá olhando pro E computador nem fala e com você você. tá falando, é. Aí ele foi e falou, é dólar story? Aí eu falei, É dólar dólar, story? Eu é falei, dólar. não, é dólar modas. Aí ele, tá. Aí tá bom, aí ele foi e me perguntou a renda. Ele, qual é a renda da sua noiva? Daí Não, perguntou não, minha não, não. renda. Ele me perguntou minha renda. Pô, me perguntou minha renda mensal. Quanto que Perguntou você. sua renda. Qual é a No minha caso, a renda? renda, ele registrou que o trabalho dele é loja, qual é a renda dele proveniente da Aí eu loja? fui e falei, pode falar o valor? Pode falar. Aí eu fui e falei, R$ 6.000, 6.000 por mês. Que foi o que ele preencheu no Que DS? foi o que eu preenchi na DS. Aí ele foi e perguntou qual é a renda Aí perguntou o que minha noiva trabalhava. Não.
Não, ele primeiro Não, perguntou da casa. não, ele perguntou, Quando você falou que você morava comigo, aí ele perguntou da minha renda, com o que que eu trabalhava. ele me perguntou se eu tinha casa própria, não foi? É, ele perguntou se você Ele morava perguntou, em casa você, própria. você tem casa própria? Aí eu Não, falei, se você mora em casa própria ou de aluguel. eu falei, não, eu moro em casa, eu moro em casa própria, né? Não, eu moro na Não, casa da minha mãe, eu falei, moro na casa da minha mãe, não, po- porém não pago porém não pago aluguel. aluguel. Aí acho que ele tinha entendido que eu morava com a minha mãe. Aí eu falei, eu moro com a minha noiva na casa da minha mãe e não pago aluguel. Aí ele falou assim, e ela mora lá? Você mora com ela? Aí eu falei, eu moro com a minha noiva, não com a minha mãe, não, com a minha noiva. Aí ele, tá. Aí foi perguntou, Com o que que ela com trabalha? que ela Não, não, trabalha? não perguntou com o quê? Qual a renda, só. Não, perguntou, ela faz o quê? Ela trabalha em quê? Você falou que Perguntou. Eu falei que você era investidora. É, investidora. foi, Eu foi. falei, não, ela é investidora. Aí ele perguntou assim, e qual a renda dela? Qual a renda de vocês dois Da juntos? renda do Do casal. casal, da família, né? Do Uhum, casal. Aí eu falei, da casa. da casa. Aí falei uns 12 mil. Falei aproximadamente uns 12 mil. Ele É, não pediu comprovação disso. aí não Ele pediu. levou o meu imposto de Levei renda, dela ele levou meu e não pediu extrato e mais nada. levou A esse única coisa que investimento. ele Ele me não pediu. pediu, para ser sincero, foi o meu MEI, né? Para poder ver se Sim. estava ativo. Ele digitou Ele. lá, eu não sei, a gente não sabe o que que ele digita. Ele fica no computador digitando, A gente não sabe nem se ele de digitalizando. fato está vendo alguma coisa É, naquele ele fica computador. digitalizando e vai te perguntando, e fica lá digitalizando. A única coisa que ele falou, ele falou assim pra mim, é dólar story, aí eu falei, não, é dólar Ele moda. deve ter, sei lá, jogado no Google, Não o sei. endereço, para ver, porque às vezes a pessoa pode colocar um endereço falso. E às vezes Aí, colocou no aí Google. ele foi e me perguntou, falei da renda, não falei que a gente morava junto, eu e você, que não pagava aluguel. Ele perguntou qual era a renda da família, minha e dela. Aí eu falei 12 mil por mês. Depois me fez mais alguma pergunta ou não? Que eu te Não, aí falei? depois ele só te deu o papel. Ele digitou, depois ele Não, já digitou, ele voltou. não me deu papel não. Ele digitou, aí eu tô aqui, né? Eu estou olhando, eu tô tipo assim, mexendo na pasta e tal, e olhando assim pro vidro, pra ele digitando. Aí daqui a pouco ele foi. Quando ele falou assim pra mim, ó, coloca seus 4 dedos no canto direito aí, tem uma luzinha verde, uma máquina com uma luz verde assim do lado direito. Você olhando pra lá do seu lado direito. Ele coloca os 4 dedos aí. Aí quando ele falou, coloca os 4 dedos, eu falei, pô, foi aprovado. Se Deus quiser, foi aprovado. Aí eu coloquei os 4 dedos e ele falou assim, foi aprovado. Aí foi, pegou um papel, que fica uns papéis, fica um bolo de papel assim no vidro, lá na parte dele lá, do lado dele. Tipo, aí tu olha assim, tu vê que tá a bandeira dos Estados Unidos e visto aprovado. Aí ele foi e falou assim, você foi aprovado, aí pegou o papel, passou por baixo do vidro assim. Quando ele falou para botar digital, eu imaginei, eu não tinha certeza, eu imaginei, falei, pô, foi aprovado. Eu botei os 4 dedos na máquina, aí depois você foi aprovado, eu só segui. Aí foi, pegou o papel assim, aí passou por baixo do vidro, esse papel aqui. Aí falou assim, você foi aprovado, é só seguir o passo a passo aí. E só isso. Aí dentro de 3 dias já ficou disponível para ele ir lá retirar. Aí eu cheguei em casa, não foi? Aí fui, te liguei, o meu celular tava desligado. Aí tava dentro do baú, estava até ligado. Aí eu liguei pra ela, falei, Patrícia, tu quer Me ligou notícia de boa? vídeo, não Liguei foi? de vídeo. Aí eu falei, tu quer notícia boa ou notícia ruim? Aí eu já tava com o papel já na Aí eu falei, mão. não, você não tá entendendo, você não tem opção, você só pode É, vir com a notícia ela boa. falou, você não. Você só tem a notícia boa. Não deu nem pra fazer um suspense. Sabe o que eu ia fazer? Eu não ia nem falar nada. Ia vir pra casa, ia tentar contar uma mentira, uma história triste, pra poder ver se ela ia chorar, o que que ela ia fazer. Aí ela falou assim, você só tem que me contar. Você Aí, só tem essa aí opção. eu falei assim pra ela, falei, tu quer almoçar ou tu quer Jantar jantar para comemorar. num restaurante chique? Daqui a pouco eu fui, levantei o papel, falei, aprovado, bebê. Gente, Aí que ela já sufoco. ficou doida, não foi? Eu fiquei, porque olha, eu tô há 10 anos, vocês não estão entendendo, querendo voltar para esse lugar, Aí meu eu Deus. vim pra casa agradecendo a Eu Deus, aí também. falei, Aí fui orando, falando com Deus, aí fui até a igreja,
Eu falei, Depois. agora a gente tem que ir pra igreja agora, porque eu fiz uma promessa. Porque é aquilo, a gente pede, só pede a Deus, pede, pede, pede. Quando a gente ganha a benção, a gente esquece de agradecer. Muitas das vezes a gente esquece de agradecer. Então eu falei, pô, e eu tinha falado comigo mesmo, aí eu nem sabia que ela já tinha Que eu já tava aqui pedido a daqui Deus e que pedindo ela também. ia. Aí acabou que foi durante a semana, né? Foi. Segunda-feira. Foi uma segunda ou Na terça. segunda-feira e geralmente eu gosto de ir aos cultos no domingo. Aí acabou que a gente não foi, né? Aconteceu outra coisa, teve a missa da tua tia ou não? Sim, aí depois também teve que ir lá para buscar o documento de novo no Tive que centro. voltar para buscar o documento, porque não sai na hora. Você, Não, levou você, você três só pega dias. esse papel aqui, entendeu? Não sai na hora. Depois você tem que Ah, e uma coisa voltar. importantíssima para falar que eu não sabia que podia acontecer, não sei se é recente, mas muita gente falou, por isso que eu falei, vamos comemorar só depois de você pegar em mãos. Porque muita gente falou que tá recebendo esse papel e que chega na hora, eles podem mudar. Tipo assim, eles podem fazer novas perguntas e mudar de ideia. Então, eles podem, sei lá, puxar a fundo as coisas que você falou. Então, tem que É, tomar tá cuidado. até escrito aqui, vou ler rápido aqui. Em um número pequeno de casos, podemos necessitar de informações adicionais antes do término do processo de visto. Se esse for seu caso, entraremos em contato e recomendamos, portanto, a compra da passagem aérea somente após ter o passaporte com visto em mãos. Entendeu? Entendeu? Então aí eu falei, só vamos comemorar quando a gente pegar. E Porque só quando pegar. Aí depois que a gente entrou no e-mail, ele me mandou um e-mail falando que já já estava lá estava disponível pronto para para retirada. poder retirar. Aí nós fomos lá buscar, entendeu? Aí quando eu busquei, aí eu assinei, porque falou lá, você vê se teu nome tá tudo certinho, aí me deu o meu passaporte, aí falou, vê se teu nome tá certinho, se tá tudo preenchido certinho. Aí eu fui, olhei, conferi, aí assinei que tava meu nome lá, eu assinei onde estava escrito meu nome, e graças a Deus, tá aí, ó. Tá aí, peguei, Né? e vamos pra Acredito. cima, Gente, então, ou marcha. seja, a moral da história. Eu quero passar algumas dicas das coisas que eu fui pesquisando e tudo, a respeito do que vocês precisam prestar atenção. A primeira coisa que eu fiquei surpresa, que eu nunca tinha escutado ninguém falar e que recentemente eu tenho escutado muitas pessoas falarem, inclusive assessorias, é que eles têm feito bastante pegadinhas. O que seriam essas pegadinhas? No caso do Marlon, não fizeram. Mas pode acontecer com você, porque não vai ser o mesmo entrevistador e para cada pessoa eles vão fazer perguntas diferentes seguindo essa mesma linha. E eles têm feito muito pegadinha com essa questão de você conhecer ou de você já ter ido. Então, por quê? Porque tem gente que vai ilegal, né? Tem gente que atravessa pelo México, sei lá por como que vai. Então, eles perguntam se você conhece alguém. No caso dele, não chegaram a Não, não perguntar. perguntou. No meu, eu acho que também não chegaram a perguntar, não. Mas perguntam bastante, né? E aí, o que que acontece? Aí a pessoa vai e fala que não conhece ninguém. Aí chega mais lá pra frente da entrevista, eles vão e falam assim: "Ah, mas em 2000 e não sei quando você foi para os Estados Unidos, né?" Tipo, eles afirmam. E aí a pessoa acaba se confundindo, né? Até porque, como eu falei, eles falam com um certo sotaque porque eles são cidadãos americanos, eles não são cidadãos brasileiros, né? Então eles falam português, mas eles são americanos e eles têm sotaque, igual a gente, quando fala o inglês, tem sotaque. Então, tem que prestar muita atenção e se você não entender, pedir para repetir sim, sem vergonha, porque é melhor que você peça para eles repetirem o que eles estão perguntando do que você acabe respondendo uma coisa errada e você seja negada. Eu vi uma menina que foi negada porque justamente ele falou, o entrevistador falou isso, ela entendeu que ele tivesse perguntando se ela foi, né? E aí ela respondeu de uma forma que ele entendeu que, então, caramba, então eu joguei com uma pegadinha, tipo assim, joguei o verde e ela caiu, né? E aí foi e negou. Então, assim, foi por uma bobeira que ela se confundiu, ela teve o visto negado. E além do transtorno do tempo, é o dinheiro, né, gente? Porque o dólar caro do jeito que tá, 1.000 e poucos reais, depois você vai ter que pagar mais de 1.000 e pouco de novo e correndo. Como você já foi negado uma vez, você ainda corre o E risco de ser deixa eu negado de frisar novo. para vocês, como vai ser a primeira vez de vocês aí, uma experiência nova. O que que acontece? Você fica
você fica atrás da pessoa que está sendo entrevistada na sua frente, entendeu? De Você pessoas, né? escuta tudo. Porque são várias cabines, são 4 cabines, pelo menos do que eu fui lá, são 4 cabines. E fica uma caixinha de som em cada cabine virada para cá. Porque o vidro, ele é E blindado. fica tipo assim, você tá vendo de todas as entrevistas ali, você tá acompanhando, você tá vendo o que a primeira entrevistadora, a primeira mulher tá perguntando para a mulher que tá ali sendo entrevistada, aí do seu lado você tá vendo o que o cara, o outro entrevistador tá perguntando para outra pessoa, e na tua frente você tá vendo, entendeu? Então se você for ficar pensando ali, porque eu vi várias pessoas sendo negadas, eu Eu vi vi também. família, não sei o que, vai fazer o quê? Aí o cara, não, que meu filho mora lá, não sei o que e tal. Aí daqui a pouco, negado. Vai fazer o quê? Aí ó, tinha uma família que, não, que a gente vai assistir a partida de futebol lá. Aí foi negado. Então eu vi várias pessoas sendo negadas, eu vi casais sendo aprovados, e vi famílias também É, sendo e aprovadas. também é legal você não se. Por exemplo, essa família falou que foi assistir o jogo de futebol e foi negado. E aí você tá na fila e você fala: caraca, mas eu vou pra assistir o jogo de futebol. E é verdade, você preencheu na DS e tudo. Não mude É, a sua narrativa só porque você viu alguém com a mesma narrativa que a sua sendo negado. Porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem seus vínculos, tem sua renda. Então, não mude então, sua o que que narrativa. acontece? Então você tem que parar, você tem que focar em você, não tem que esquecer que a pessoa foi aprovada, foi reprovado lá, o porquê, o que que a pessoa falou. Você tem que pensar, você tem que lembrar das coisas que foi preenchido na tua DS, você tem que falar somente o que ele for te perguntar, A não ser que seja entendeu? uma coisa muito óbvia. Por exemplo, quando eu fui na minha entrevista, a pessoa que estava na minha frente, que foi a única entrevista que eu consegui ouvir, era de um rapaz que estava na minha frente, ele aparentava ter uns 30 anos por aí, e aí ele falou que iria para turismo e fazer umas compras. Tipo assim, o cara não perguntou nada, o cara já falou assim: qual é o motivo dessa viagem? Não, é para turismo e para fazer umas comprinhas. Aí o cara: é, comprinha? Você pretende comprar o quê? Aí ele: um iPhone, umas roupas, não sei o quê. O cara na hora, negado, entendeu? Tipo assim, é, não Então, faz sentido você falar que você vai. aí, então você não tem que ficar, tipo assim, você tem que focar no que foi preenchido na tua DS para você poder falar justamente o que for te perguntar. Você Uhum. não pode ficar também, que se você ficar vendo as pessoas sendo negadas, ficar prestando atenção na entrevista de outra pessoa, você vai acabar ficando nervoso na hora de falar. Por mais que você não esteja mentindo, que você não vai estar mentindo, você vai estar falando a verdade, tudo que está preenchido. Mas aí você vai ficar nervoso e vai acabar tentando mudar pelo fato de você ver que a pessoa foi negada por uma simples coisa que falou lá. Eu vi pessoas, e você faz o quê? Eu faço faculdade, eu tenho uma empresa, e mesmo assim eu vi pessoas sendo negadas, entendeu? Gente, a gente conhece pessoas que ganham muito dinheiro. Eu Sim. mesmo não conheço pessoalmente, mas vi inúmeras blogueiras que ganham muito dinheiro mesmo, que tem vida boa aqui, de luxo, que já viajou muito, tendo o visto americano negado várias e várias vezes. Então me diz se não é de Deus. Porque, olha, o meu já foi um Onde Deus põe sufoco. a O meu mão, já foi tem um essa. sufoco, porque, assim, eu fui com muito medo mesmo, muito medo. Eu, na época, eu relatei pra vocês, contei tudo, é porque o vídeo hoje em dia não tá mais disponível, senão eu colocava até o link aqui. Mas, e com ele, eu fui com mais medo ainda, E mas te falar, deu certo, de e primeira. esse cara que me entrevistou, que me fez a entrevista, ele me fez poucas perguntas. Sim, e não pediu Porque documento, não pediu comprovação do que você estava Porque a falando. última pessoa lá que estava entrevistando, ela fazia muito mais perguntas e ela era super séria, porque também todos são sérios, mas ela era super séria tipo assim, vi muita gente sendo negada, como eu também vi pessoas sendo aprovadas. Então, aí vamos lá. No caso, as pessoas falam pra você ser super sério. Óbvio, você tem que ir bem vestido. Bem vestido no que eu tô falando? Não é pra. Teve gente que eu vi que, gente, a pessoa foi de terno. Eu acho que a pessoa só tem que ir de terno se condiz com o seu trabalho, por exemplo. Se não, por exemplo, o Marlon, ele é dono de loja de roupa. O que tem a ver ele de terno? Então, assim, as pessoas também passam uma coisa aqui que te amedrontam. Gente, não precisa de social, não precisa de terno. Ele foi de calça jeans preta, uma blusa normal, que não era de social, nada, era uma blusa de Básica, malha, mas era uma blusa né? arrumada.
e tênis. E assim, bem com o cabelo cortado, esse tipo de coisa. Mas não precisa também, tipo, a pessoa. Porque às vezes, pô, o trabalho da pessoa não tem nada a ver com o social. Aí a pessoa assiste um monte de vídeo do pessoal falando, ah, não, que tem que ir de terno, que tem que ir de gravata, que tem que ir de... Aí a pessoa que trabalha, sei lá, com o quê? Com uma coisa nada a ver. Aí vai de terno de gravata, o cara já vai falar, isso daí E veio e instruído. eu só respondi o que ele me perguntou, mais Não, mais nada. ou menos. Não, mas eu tô Teve coisas falando, que, tipo assim, teve outra coisa que eu coisa. complementei. E você ainda brincou com ele, você falou do seu É, cachorro. ele me perguntou, "Ah, mora você, Então não foi uma coisa você e sua noiva?" Eu mecânica. falei, não, minto, ele me perguntou se tinha filho, não foi? É, foi. Ele perguntou, você tem filho? Que eu esqueci, desculpa, tá, gente? Ele, pô, A gente vai você lembrando. tem filho? Aí, você tem filho? Eu falei, não, eu tenho, mora... Aí ele falou, mora sozinho, e perguntou se tem filho. Eu falei, não, tem um cachorro que é igual um filho, tem um cão de quatro patas, tem um cão. Aí ele foi e deu uma risada assim. Aí foi bom Então, que no meu também, descontraiu. no meu, o cara já tinha morado no Japão e quando ele viu o nosso sobrenome, que é Sugino, ele perguntou de onde era e tudo, a gente falou que do Japão. Aí a gente começou a brincar sobre a questão do Japão e tudo, então já descontraiu. Então, assim, não siga a risca essa questão de que tem que ser super sério, de que tem que ir super social e tal. Gente, é ir bem vestido, óbvio, assim, uma calça, um tênis e uma blusa. Mulher, gente, eu fui de calça e uma blusa e não sei no que eu fui vestindo, E, mas assim, não e, o, mais, precisa ser nada. o primordial é você levar os documentos que você preencheu. Se você Sim, botou que você ganha 20 mil, e por mais que não 20 mil peça, por você mês, tenha é para bom, mostrar. você tem que levar um documento comprovando que você, entendeu? Não adianta você falar, botar na tua DS que você ganha 20 mil e você não ter o comprovante na hora. Se ele pedir, você não ter como comprovar que você ganha Ó, 20 mil mensal, antes entendeu? dele ir pra entrevista, eu falei isso pra ele. Teve um menino que eu vi um vídeo no TikTok, lá na rede vizinha, que o menino, ele tinha uma renda bem boa, né? E aí ele levou o extrato bancário que comprovava. Mas o entrevistador não pediu o extrato bancário dele. Simplesmente o visto dele foi negado por ele não ter provado que de fato ele ganhava o que ele falou que ele ganhava. E aí na segunda entrevista dele, o entrevistador perguntou: nossa, por que, que você acha que o seu visto. Você teve o visto negado, né? Por que, que você acha que o visto foi negado? Aí o menino foi e falou: ah, eu tenho. Eu acho que foi porque eu não mostrei, ou o extrato não estava dando para ver. Acho que ele puxou um extrato de caixa eletrônico, aquele extratinho assim de caixa eletrônico, e não pode, tem que ser extrato, tipo, papel assim impresso, né? Que você puxa. E aí o cara não aceitou esse extratinho do caixa, né, eletrônico. Aí, e nessa segunda entrevista ele levou o extrato condizente. Ou seja, ele teve um visto negado simplesmente por conta de um extrato. Então se atentem a isso, verifiquem toda a documentação com antecedência. O quanto mais coisa você levar, melhor. Porque por mais que ele não, por exemplo, no caso do Mar não pediu nada, Pô, mas ele tava com tudo. eu levei uma pasta cheia de documentos. E Eu a também, ele única não pediu coisa que ele nada. me pediu foi, quando eu falei que era proprietário da loja, da minha loja, ele foi me pediu o meu MEI, meu CNPJ. Ele, tá com o CNPJ aí? Eu fui e apresentei, a única coisa que ele me pediu. Eu levei comprovante de residência, levei tudo. E aí, outra coisa que eu quero fazer Dados consideração para bancários. vocês é, primeiro, é essa. E a segunda é não fiquem com medo de ofertar, por exemplo, no caso dele, ele levou o meu visto e no meu passaporte eu tinha mais do que uma viagem internacional, inclusive para os Estados Unidos. E é mais uma comprovação que eles têm que, poxa, eu fui para os Estados Unidos, voltei tudo bonitinho, eu realmente fui turistar. Então, tudo isso são coisas que vão fortalecendo essa aprovação. Então, se ele não ofertasse, poderia ser algo decisivo para Que ele ele tinha me ganhar uma perguntado, negativa. você já viajou para fora do país, ou já fez viagem internacional? Eu falei, fui pro Chile. No caso, E- o entrevistador dele não quis ver, mas tudo bem, porque ele não quis ver, mas pelo menos ele ofertou, ele fez o e papel eu dele. ofertei, Então não fique só nessa de, ah, não, só vou mostrar o que ele me pedir. Não, porque se o que você tem é muito, você acha que vai ser muito positivo para sua aprovação, oferte, mesmo que ele não te peça, dentro do contexto. Por é, exemplo, ele só ofertou no momento em que ele falou, ah, não, é uma viagem em família, todo mundo já tem visto, minha noiva, inclusive minha noiva, inclusive eu trouxe até o visto dela, é, caso o senhor queira ver. Então, assim, oferte dentro de um isso. Aí ele contexto. falou, não precisa, não precisa. Aí eu Então, fui, não, tá bom, por obrigado. exemplo, a questão do investimento, né? Se você seu imposto de renda, enfim, não é muito.
não tem uma renda muito alta, enfim, uma renda condizente com quem vai viajar para lá e tudo, e vai se manter nesse período de viagem, em dólar e tudo, e você tem um investimento, tem um dinheiro em conta comprovado, nesse momento que ele perguntar quem vai arcar com a sua viagem, com as suas despesas, e você falar que você e ele pediu o seu imposto de renda, aí você fala, ah, não, mas ah, não, não. Mas você fala, eu junto esse dinheiro há não sei quanto tempo, inclusive eu tenho aqui o extrato ou o comprovante desse investimento, o senhor deseja ver? Aí cabe a ele querer ou não ver, mas você vai estar ofertando, você vai estar oferecendo que você tem ali como provar o que você está E falando. outra coisa, tipo, a gente assistiu vídeos, eu assisti vídeos que ela já tem, mas a gente assistiu todas juntas, vídeos. Então, eu acho que não adianta você ficar assistindo vários vídeos e tal, porque para cada pessoa Mas é bom você assistir sim, porque você vai ter não, uma noção é bom geral você do que. assistir, mas eu tô falando, não se base. É bom você responder o que te perguntar, entendeu? Porque para mim foram, vamos supor, quatro perguntas. E teve gente lá que estava sendo entrevistado no meu lado direito que foram umas 5, 6, 10 Sim, perguntas. mas então, é aquilo que eu tava falando. Você, Bem, por mais que não trabalhasse de carteira assinada, você teve essa comprovação. Primeiro vínculo, ter uma empresa. Isso, Uma sim. empresa aqui. Ou seja, poxa, a pessoa vai largar a empresa dela para migrar para outro país? Pode ser que sim, pode ser que não, mas já é um risco a menos, ou seja, tem a empresa no país. O segundo coisa que fez, no caso, ter esse vínculo, ele já tinha um passaporte, ele já tinha viagem internacional. Sim, sim. Então ele foi para essa viagem internacional, ele voltou, ficou dentro do período, deu entrada, deu saída do país e tá tudo Ajuda, certo. então ajuda. Ajuda, porque quer dizer que Sim. ele já foi para fora do país e ele foi e voltou e tudo certo. Então, assim, inclusive se você acha que você tem poucos vínculos construídos aqui, fazer uma viagem internacional pode te ajudar. Então, às vezes, vale a pena. E a questão também de falar que, que seria uma viagem em família que todo mundo já tinha visto, menos você. Desculpa. Inclusive o meu visto ele levou. E eu não Então, menti em nada. Tudo que foi relatado lá é completamente verdade, entendeu? Eu até levei tudo comprovando, tudo que estava escrito foi preenchido na DS era a verdadeiro. única coisa que não é muito verdadeira é em relação aos lugares e ao tempo, porque a gente ainda não tem isso definido. Isso. Inclusive, isso a gente vai definir mais pra Não, frente mas eu e a gente também. vai falar aqui, É, Foi. Ele me perguntou mas quanto você tem que, tempo. Ele você me tem que ir lá na hora, perguntou. você tem que falar alguma coisa. Eu não Então, falei isso. Ele me perguntou quanto tempo. tem um, Acho que me perguntou, né? perguntou quantos Quantos dias. dias? Aí eu falei de 15 a 20 dias, não foi? Aham. Aí eu falei de 15 a 20 dias. Então é isso, gente. É isso, Espero que a vocês gente ajude de gostaram. alguma forma. Se vocês É. tiverem alguma pergunta, ainda ficou alguma dúvida, E vocês teremos querem. mais vídeos, né? Teremos muitos mais Esse é só o vídeos. primeiro, tá, Claro que gente? agora vocês já sabem que a gente vai pro espaço. E o que que vocês querem ver mais aqui? Vocês falam aqui pra gente aqui. Comenta aqui, entendeu? Qual tipo de vídeos? Sim, de tudo, de tudo, de tudo que vocês querem saber, ver, que a gente conte, de tudo, tá? Então, deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida, se você quer tirar alguma dúvida, se você já deu, se você já fez a sua entrevista e foi negada, o que você acha que aconteceu? Se você já fez a sua entrevista e foi aceita, o que contou como ponto positivo? Que aí quem entrar e quiser tirar também vai pegar o feedback de E se vocês. já foi E se vocês negado? querem tirar mas ainda não deram entrada nem nada. Espero que esse vídeo ajude vocês. Se Ajuda. vocês tiverem dúvida, também pergunta que a gente responde. Então é isso. Não deixe de clicar muito em gostei e, claro, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Lembrando que teremos Comenta também. muitos vídeos sobre os Estados Unidos aqui. Não deixe de clicar muito, muito, muito em gostei e comentar. Um grande beijo. Tchau, tchau.